capítulo 11, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27, a palavra de Deus nos diz o seguinte: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Com essa palavra nós estaremos orando e colocando a nossa vida diante de Deus, já pedindo para que o Senhor esteja ministrando ao nosso coração e nos condicionando a participar, a celebrarmos a ceia do Senhor nesta noite. Então, que você comece orando, em seguida estarei rompendo o silêncio e fazendo a oração de consagração deste culto ao nosso Deus. Pai amado, Deus de amor e poder, sem ti nada somos, nada podemos. Ainda que nós possamos ter todo o conhecimento que fosse possível no mundo, descobriremos que nada sabemos com relação à vida e com relação a tudo que nós temos que lidar nela. Pois tudo o Senhor criou, tudo o Senhor governa, e todas as coisas, para o louvor da tua glória, nós entregamos em suas mãos. E nessa instante, ó Deus, mais uma vez, colocamos as nossas vidas diante do Senhor. E te pedimos, ó Deus, que durante todo este culto, o Senhor possa ministrar ao nosso coração, nos convencendo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E colocando em nossas mentes e no nosso coração o desejo profundo, ó Deus, de viver em comunhão contigo. Para tanto, que nesta noite o Senhor possa estar atuando no meio da sua igreja. Que o Senhor esteja ministrando a cada coração e que ao término deste culto possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor esteve em nosso meio e nós entregamos o melhor para o Senhor. Então, ó Deus, coloca este culto em tuas mãos, coloca as vidas que aqui estão em tuas mãos, bem como as vidas que estarão assistindo este culto. São essas bênçãos, ó Deus, que eu te rogo e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ministério de louvor. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos nos colocar de pé e juntos louvarmos ao Senhor. E você vai virar para o seu irmão e vai falar para ele: parabéns, você está no melhor lugar do mundo. Vamos louvar o Senhor. Mais um dia o Senhor nos deu. E aqui estamos na sua casa, na sua presença, pela sua infinita graça e misericórdia. Não levantamos hoje pela manhã porque somos capazes, não. É pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu amor.
capítulo 5, do primeiro verso até o 12º. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Cristo Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Pois quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Amém. Até aí, peço à igreja que se sente. Nós estaremos nesse instante com os nossos momentos de oração. 1 João capítulo 3, versículo 22. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Eu vou pedir com que o irmão José Nogueira esteja orando por conversões, pela maturidade espiritual de todos os servos de Deus, pelo crescimento espiritual da Igreja de Cristo e pela saúde dos nossos irmãos. Soberano Deus, nosso Pai que está no céu, louvado e glorificado seja o teu santíssimo nome, Deus, pela excelência de sua majestade. Senhor nosso Deus, o Senhor é aquele que nos ajuda, por isso eu peço ao Senhor que venha nos animar, venha nos colocar em condições de termos uma vida que seja agradável ao Senhor, que toca no coração de cada um, para que cada um possa realmente parar diante do Senhor, invocar o nome do Senhor e pedir ao Senhor para que o Senhor ajude a cada um de nós a levarmos uma vida que seja aprovada pelo Senhor, e abençoa a tua igreja aqui nesse lugar. Essa igreja aqui, ela há ainda de ganhar muitas almas ainda para Jesus Cristo com a ajuda do nosso Deus. Aqui, Senhor Deus, Deus poderoso, nós estamos nesta noite aqui para adorar o teu santíssimo nome. E nós temos a esperança que essa adoração chegará ao teu trono de glória como cheiro suave. Senhor Deus, eu te peço essas coisas e te agradeço no nome glorioso de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Convidar a irmã Cátia que vem à frente, ela estará nos conduzindo o hino e Rua de Cruz. E os irmãos terão a oportunidade de devolver ao Senhor seus dízimos e suas ofertas.
Provérbios 3,9 diz: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações.
Já foi semana passada, gente. Vamos agradecer pelos dízimos da oferta, França. Ó Pai, que estamos em Tua presença, Senhor, te agradecemos pela oportunidade que tivemos, ó Pai, de estarmos cooperando agora com a Tua obra. Venho te pedir, ó Deus, que o Senhor venha multiplicar, Senhor, que o Senhor venha nos direcionar, Senhor, da forma correta a utilizar para estes valores. Que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor Jesus. Abençoe aqueles que também não puderam ofertar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, nós te louvamos pela tua fidelidade, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco e tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. E aqui está a Maria, ó Deus, é o cumprimento da promessa do Senhor. Que o Senhor esteja guardando a vida desta criança, Deus, até sempre, por sempre, em todo momento da sua vida, em todo instante, o Senhor se faça presente no coração e na mente dela. Que o Senhor ajude a crescer fisicamente com saúde, mas também, ó Deus, com uma espiritualidade o qual ela tem um coração grato ao Senhor e cheio de amor por Ti e pela Tua palavra. Que o Senhor guarde a mente, o coração desta criança e que o Senhor esteja dando aos pais a sabedoria para que possa educá-la nos Teus santos caminhos. Eu te peço, ó Deus, pela saúde da Maria. Ó Deus, faça com que esta enfermidade, a qual ainda não sabemos o que é, possa ser curada pelo Teu poder. Essa febre venha cessar pelo nome do Senhor Jesus. Nós clamamos a Deus e que o Senhor esteja fazendo a Tua obra por completo na vida da Maria. São essas bênçãos que eu te rogo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão Daniel, né? Está aqui na frente. Vou convidar o irmão Daniel. Estaremos com a participação musical do nosso irmão. Em seguida, o Ministério de Louvor está com a oportunidade. Boa noite, amada igreja. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aqui conosco para mais esse ano, um ano de vitória nas nossas vidas, amém? Terminamos o ano de 2025 adorando ao Senhor e já estamos iniciando esse ano de 2026 adorando o Senhor, né? Você adora o Senhor todo o tempo? Que bom! Antes de estar louvando, eu vou deixar uma porção da palavra do Senhor que se encontra no livro de João 4, 23 ao 24, que a nossa diaconisa irmã Sandra está lendo neste momento. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, igreja? E sejamos verdadeiros adoradores, um adorador por excelência. Louvemos o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dar o melhor
me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quantos adoradores tem nessa noite? Levante suas mãos. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência. Me tornar. Não se importa, meu irmão. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Boa noite, igreja. Muita alegria que eu salve os irmãos mais uma vez. Convido os irmãos a estarem se colocando de pé para estarmos louvando e adorando o nosso Deus. Não vou dizer nesse culto, mas nessa celebração, nessa reunião de cultos, né? Porque somos todos cultos em oferta viva ao nosso Senhor. Nossas vidas nós adoramos a Deus todos os dias. E hoje eu quero convidar a você a fazer parte de um coro para profetizar sobre a vida da sua família e da família de quem está ao seu lado. Deus deu um presente maravilhoso para nós, nossa família, nossa responsabilidade, nossos amores, e precisamos cuidar bem dessa família, amar e colocar sempre diante do altar, para que Deus cuide e faça a sua vontade, que é perfeita e agradável. Então você vai cantar conosco, e ele diz assim: bendita será nossa casa, benditos serão os nossos filhos, e nós glorificaremos ao Senhor. Aleluia. Amém, irmãos.
que alcance a nossa casa hoje e sempre. Todos os dias o amor de Cristo permaneça conosco. E esse Deus que nos deu a nossa família, esse Deus que nos dá a cada dia, que nos trouxe aqui hoje, Ele não inicia nenhum tipo de obra para deixar incompleta. Nós que interpretamos as coisas de forma equivocada, nós que achamos que a obra do Senhor é sobre o meu conforto, nós que achamos que a obra do Senhor é sobre os meus sonhos, desejos e aquilo que eu planejo na minha mente, e muitas vezes nos machucamos emocionalmente e espiritualmente, frustrados, porque não recebemos aquilo que sonhávamos e desejávamos. Mas nunca teve a ver conosco, nunca foi sobre você, sempre foi sobre Cristo, sempre foi sobre a obra de Cristo. Quando Ele disse: tome o meu jugo, que é suave, não era para que Ele caminhasse do nosso lado, seguindo os nossos comandos, as nossas orientações, é para que nós andássemos
Até aqui o Senhor tem nos alegrado, mas que o nosso louvor tem alegrado o seu coração, Jesus. É com um coração sincero, a tua igreja te louva. Já lemos um pouquinho da tua palavra, que agora, nesse momento onde vai ser falado, que o nosso coração possa ser terra fértil para estar recebendo o genuíno da tua palavra nos nossos corações. Abençoa o teu servo, como o Senhor tem abençoado, ele tem se colocado nos teus pés, para que o Senhor use. E hoje eu acredito que não será diferente, porque sempre é o Senhor. A gente sempre pede que seja o Senhor trabalhando na tua igreja, que seja sempre o Senhor falando, né, na tua igreja, que seja sempre o Senhor. Tudo que a gente coloca no papel, se não for da tua vontade, a gente pede que não aconteça. Então, agora que os nossos corações, como eu pedi, seja terra fértil, para estar recebendo a tua palavra, no nome precioso de Jesus. Amém. Convidar as crianças. Avi, Mabel. Miguel, Lacinha, Miguel, Carlos, amado Deus, eu te agradeço por essa bendita oportunidade que os nossos pequeninos têm de ouvir a tua palavra, que ela possa ser ministrada e compreendida por cada um deles. São instruções que necessitam entrar na mente e no coração deles desde cedo, para que quando cresça não venha se perder, ó Deus, desta preciosidade, que assim será para todo sempre na vida deles. Que esta palavra crie raiz, venha crescer, germinar e gerar frutos. Abençoe as professoras, ó Deus, que o Senhor capacite a elas. São essas bênçãos que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje a palavra ela se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. E o versículo é somente um versículo, ele não necessita de profundidade teológica, mas sim de um coração aberto para a compreensão. Não necessita de um aprofundamento na palavra de Deus para compreender aquilo que o apóstolo nos exorta, mas sim honestidade. E é sobre isso que é o tema da mensagem desta noite: honestidade. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Muitas vezes nós pensamos ser honestos em nossos negócios, em nossos relacionamentos, na vida como um todo, e nos gabamos de uma honestidade, principalmente quando isso se retrata em ações.
Por exemplo, encontrou uma carteira e você vê essa carteira com dinheiro e você vai e devolve. Há muitas pessoas elogiáveis por essa atitude de honestidade. Há pessoas que recebem um troco a mais e vai lá e avisa: olha, você está me dando um troco a mais, ou você está me cobrando errado. E as pessoas se elogiam ou se gabam a respeito disso, mas a honestidade que nós estaremos tratando nesta noite é algo profundo, porque diz respeito à nossa alma, diz respeito àquilo que nós somos diante de Deus e aquilo como nós nos enxergamos aos olhos de Deus, ou seja, como nós nos apresentamos a Deus e Ele revela aquilo que nós somos e nós aceitamos ou refutamos as verdades que o Senhor nos apresenta. Precisamos, portanto, para que sejamos ou tenhamos essa honestidade que o versículo nos pede ao falar: examine-se, pois o homem a si mesmo. Não é uma carta isso de liberalidade para nós examinarmos e medirmos segundo o nosso conceito de bondade ou de maldade. O que o texto ele requer de nós é que nós venhamos fazer este exame ou este autoexame à luz da palavra de Deus e sob a supervisão do Espírito Santo. E nesse processo que nós passaremos, o Santo Espírito de Deus vai fazer com que nós possamos olhar de uma forma correta para aquilo que nós somos ou para como nós vivemos a vida que o Senhor tem nos dado. Mas nesse processo é necessário coragem também. Coragem para admitir nossos medos, os nossos fracassos, os nossos traumas. E nem sempre nós somos tão sinceros quando temos que lidar com coisas que são complicadas como essas. Quando nós falamos sobre história de vida, há muitas pessoas que têm história de vida muito difícil e complicada. E muitas vezes encontra-se recursos que são humanos para ter que lidar com isso. Mas o que o texto nos pede não é isso. O que o texto nos pede é para que nós possamos utilizar recursos que sejam divinos, porque são efetivos. São recursos que trazem uma cura para a nossa vida e traz uma produtividade também para esta vida. A falta de honestidade nos afeta profundamente, irmãos, e muitas vezes nós não percebemos isso. Ela prejudica o próximo. E às vezes prejudica o próximo, muito próximo, como os nossos familiares. A falta de honestidade, ela pode prejudicar a família, portanto, ela pode prejudicar a igreja, ela pode prejudicar o nosso viver profissional até, porque pode nos impedir de um crescimento espiritual e, consequentemente, um crescimento em outras áreas da nossa vida. Mas esse comportamento, irmãos, é uma tentativa nossa de evitar dor e sofrimento. Sabe por quê? Porque está nos faltando confiança no poder e no amor de Deus. Está nos faltando a confiança quando o Senhor pede para que nós possamos entregar tudo a Ele. Está nos faltando confiança quando nós dizemos que estamos entregando a nossa vida ao Senhor Jesus, considerando Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque quando não fazemos essa entrega por completo de todo o nosso histórico, de toda a nossa vida, nós estamos retendo para nós algo que nós consideramos que Deus não terá capacidade para tratar. Quando nós falamos a respeito da confissão de pecados, muitas vezes nós queremos enterrar os nossos pecados, porque trazemos à tona, revelar aquilo que nós fizemos ou que nós temos nos comportado de forma errada diante da palavra de Deus, vai trazer decepção e dor. Então está faltando confiança no amor e no cuidado de Deus. E por mais
que aparentemente isso pareça ser um recurso bom, a gente evitar a dor, evitar lidar com os problemas, na verdade não é. É jogar para debaixo do tapete. E as irmãs bem sabem o que acontece quando a gente coloca as coisas debaixo do tapete. Um belo dia alguém vai levantar e toda a sujeira vai aparecer. E Satanás, ele é certo dele fazer isso. No momento certo, no momento propício, ele vai lá, levanta e te mostra aquilo que você escondeu ou tentou esconder do teu Deus. E nesse instante, nós teremos que lidar com as nossas decepções, teremos que lidar com os nossos fracassos, simplesmente porque nos faltou coragem. No texto lido, o apóstolo Paulo nos orienta a examinar a nós mesmos, não segundo os nossos próprios critérios, mas de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala, principalmente naquelas palavras que sejam exortativas, principalmente aquelas palavras que sejam duras, aquelas palavras que nos confrontam com relação aos nossos pecados, aquela palavra que nos leva a enxergar a justiça divina e que um dia nós teremos que lidar com ela, e aquela palavra que nos remete àquele dia que nós teremos face a face com o nosso Senhor Jesus e seremos julgados por aquilo que nós fomos ou deixamos de ser. Após isso, após a honestidade para admitir os nossos pecados e defeitos, é essencial, irmãos, mas infelizmente muitos não fazem isso. É essencial utilizar essa honestidade. É essencial eu tomar posse daquilo que o Espírito Santo revela que há de mal em mim, que precisa ser tratado em mim. E mesmo que seja inconscientemente, a gente entra num processo de negação, de falar que as nossas dificuldades é por causa de A, por causa de B e C. E mesmo que isso seja, de repente, uma acusação por parte das pessoas, porque às vezes as pessoas nos acusam e não tem assim aquela total verdade, precisamos pegar essas palavras e levar diante de Deus. Precisamos pegar toda e qualquer oportunidade de crescimento, de edificação da nossa alma e colocar diante de Deus. Eu já testemunhei aqui para alguns irmãos de quando eu me converti nesta igreja e eu passei momentos difíceis no período da igreja. E acusações foram feitas, e não fazendo eu aquilo que alegavam que eu tinha feito. Mas naquele instante, o Espírito Santo de Deus me consolou e me orientou. E eu tive a coragem de colocar diante de Deus, na seguinte oração: Senhor, se eu estou fazendo um pouco que seja daquilo que as pessoas estão falando, que o Senhor me tire da tua presença. Precisamos desenvolver honestidade, irmãos. Honestidade para com Deus, porque o que o Senhor quer de cada um de nós é crescimento. O que o Senhor quer fazer de nós canal de bênção da nossa família. Quer pegar cada um de nós e fazermos dele atalaias, de nós chegarmos em um local e evangelizar e falar do poder de Deus, falar da restauração, da libertação, da cura. Mas só poderemos fazer isso se nós vivermos isso. E para vivermos isso, precisamos crer no poder do Senhor. Ele traz uma palavra dura, mas ele consola. Ele traz uma palavra que revela aquilo que eu sou, e vai de repente eu vou me decepcionar porque eu achava que eu não era aquilo, mas ao mesmo tempo ele vai me tratar, ele vai me condicionar a ser aquilo que ele almeja que eu seja. Não sejamos como Adão e Eva, irmãos, de ficarmos procurando desculpas ou pessoas para colocar a nossa culpa. Vamos fazer o inverso disso. Vamos entrar na presença de Deus, revelando de fato aquilo que nós fizemos, e se não soubermos, perguntar ao Senhor: Senhor, o que há de mal em mim? O que eu fiz de errado? O que da minha postura contribuiu para essa situação?
situação. A verdade é que a única forma da gente de fato superar a dor que a gente tanto tem medo, de lidar com a decepção, de lidar com circunstâncias do passado, é passando por ela, irmãos. E quando nós não admitimos os nossos pecados, quando nós não confessamos os nossos pecados, quando nós não entregamos ao Senhor aquilo que precisa ser tratado, a gente não passa, mas a gente fica detido. A gente acha que está encontrando recursos, simplesmente negando os nossos erros, os nossos pecados, mas na verdade nós estamos dando alimento ou recursos para o inimigo da nossa alma, que continua a nos acusar, simplesmente porque não confessamos e não nos libertamos ou não fomos libertos dos nossos pecados. Está oculto dos homens, ocultos de outras pessoas, ou quizá até mesmo de nós, mas não de Deus. Que tolice é essa, irmãos? O nosso Deus é onisciente, Ele sabe exatamente o que nós fizemos, Ele conhece até mesmo o nosso pensar, Ele sabe o que passa no nosso coração, e nós ficamos retendo, em vez de admitir, em vez de confessar. Alguém disse que devemos usar o nosso passado como trampolim e não como sofá, irmãos. Ou seja, devemos pegar a nossa história de vida e utilizar aquela situação que nos machucou, que nos marcou, como motivo de nós subirmos, de nós elevarmos, de nós crescermos, e crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus, e cresceremos como homens, como mulheres, como pais de família, como filhos. Mas se nós ficarmos simplesmente sentados ali, admirando-se e lamentando dos nossos erros, dos erros das pessoas para conosco, das nossas falhas, dos fracassos, daquilo que as pessoas deveriam fazer e não fizeram, irmãos, não seremos e não cresceremos, não iremos adiante. A nossa vida tem que ser como um semáforo aberto ou como um sinal aberto, irmãos. Não pode ser uma vaga de estacionamento que você pega a tua vida, estaciona ali e fica estacionado naquela situação, remoendo aquilo na tua vida. É isso que o teu inimigo quer. Precisamos enfrentar a nossa dor e o nosso medo da dor. E para isso precisamos ser honestos. Quando eu era criança, eu fingia saber nadar. Vocês já fizeram isso? Já, né? Fingia saber nadar, ficava lá no raso, né? Achava que ninguém estava vendo, aí ficava botando a mão lá no fundo, se apoiando, né? Já fez isso também, né? Já fez isso. A gente estava enganando quem, irmãos? Mas eu fazia isso porque o medo me impedia de aprender a nadar. Na minha escola tinha aula de natação. Eu me recusava a ir na aula de natação, mas eu queria mostrar para os outros que eu sabia nadar, mas na verdade eu não sabia nadar, até que um dia, num local, uma praia, está começando a onda, irmãos, tá? Veio uma onda, deu um vento lá, veio uma marolazinha, a onda é lá na barbeira, aquela marola, mas para criança, me arrastou. E aí, cadê o braço para botar no chão? Vem o desespero, não lembra de ficar em pé, e cada vez vai indo mais, e o desespero desperta em você alguns recursos que você acha que não tem. E eu comecei a me debater, e quando eu vi, estava nadando. Aprendi a nadar do susto. A vida, infelizmente, às vezes, ela não te dá essa oportunidade. Ela não te dá essa oportunidade de você aprender no susto. Quando a onda dos problemas vem, ela te arrasta, te leva para o fundo, e alguns não voltam nunca mais. A vida espiritual, irmãos, ela requer cuidado, ela requer conhecimento, crescimento, sinceridade, honestidade.
Muitas vezes na vida a resposta, a solução, ela já foi apresentada para cada um de nós. Nós já temos as armas, nós já temos recursos, já sabemos, o Espírito Santo já ensinou para cada um de nós aquilo que a gente precisa fazer. Mas o que nos falta é atitude, é coragem, nos falta decisão. E aí a gente deixa de utilizar as ferramentas que Deus tem para cada um de nós. Irmãos, eu acredito no poder de Deus. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu sei que Deus pode curar. Eu sei que Deus pode libertar. Eu sei que Deus pode transformar. Eu vejo isso, eu creio nisso. A partir da minha vida, eu posso comprovar isso. Sabe o que está faltando? É de repente nós acreditarmos e fazer valer na nossa vida as ferramentas que Deus está nos ofertando. Por vezes é necessário ocorrer momentos críticos na nossa vida para que a gente tome a decisão, mas que não seja isso, por favor, que não seja isso. Não espere o momento da tua vida sendo destruída. Não espere um momento de depressão, não espere um momento de uma família sendo destruída, dos seus projetos, dos seus planos sendo destruídos. Toma atitude agora. E a honestidade é essencial nesse processo, porque a honestidade vai fazer com que você faça um inventário da tua vida, através do Espírito Santo de Deus, e possa apresentar ao Senhor: Senhor, eu preciso mudar isso. Senhor, eu não sei lidar com esse tipo de circunstância. Senhor, eu não sei lidar com a negativa das pessoas. Eu não sei lidar com a rejeição das outras pessoas. Eu não sei lidar com o meu passado. Eu não sei lidar com circunstâncias que se tornam gatilho na minha vida. Mas você precisa apresentar isso ao Senhor, porque se você não fizer isso, você não vai crescer. E este é o processo chamado processo da libertação do salvo. Queridos, quantas pessoas elas estão salvas em Cristo Jesus, mas ainda não caminharam para o processo de libertação. O Senhor pode fazer isso, o Senhor quer fazer isso, mas a pessoa não permite, a pessoa não deixa, a pessoa não quer. Cristo intercede, trabalha, oferece todos os recursos para ela, mas ela sempre está voltando lá e remoendo o lixo do passado. Está sempre presa a questões do pecado. O salmista, no Salmo 139, versículo 1 e 2, ele diz uma palavra que a gente precisa colocar em prática todos os dias da nossa vida: Senhor, tu me sondas e conheces bem quando me assento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Precisamos nos livrar, irmãos, de coisas que o Senhor está só esperando a gente entregar para Ele. É o nosso emocional, de repente, que está abalado. É a nossa vida espiritual que de repente está toda desorganizada por causa de pecados não confessados, pecados não admitidos, e assim como também pecados que de repente não são teus, pecados de outras pessoas que cometeram contigo, mas você fica ali agarrado àquele pecado. Sabe quando você faz isso? Quando você não perdoa. Você carrega o pecado daquela pessoa contigo por toda a tua vida, porque você não libera o perdão. E para isso você também precisa de Deus. Só Deus pode nos revelar, irmãos, de forma clara, o que precisa ser mudado na nossa vida, o que precisa ser tratado no nosso coração. Porque o nosso coração, ele é enganoso, ele é tendencioso, ele vai falar: você é belo, você é lindo, você não precisa mudar nada, você é perfeito. Mas quando nós entramos na presença do Espírito, nós entramos na presença de Deus,
Deus na sua fidelidade, Deus na sua justiça, Deus na sua verdade. Ele vai olhar para nós e vai falar: olha, você é precioso sim, você é de alto valor sim, mas você ainda precisa crescer, você ainda precisa ser tratado nisso, você precisa ser trabalhado nessa área da sua vida, você precisa ainda de transformação. A verdadeira honestidade só é possível pela ação de Deus, irmãos. Podemos até nos examinar, mas o autoexame efetivo é de acordo com a palavra de Deus e não pelo juízo das outras pessoas e nem o nosso mesmo. O objetivo dessa honestidade é nos proteger de uma visão equivocada, e seja para menos ou para mais. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes a gente lida, que elas acham que elas são especiais, sabe tudo, mas não sabe nada? Aquela pessoa que é metida, aquela pessoa que se considera, como fala? Não, é a última bolacha do pacote. Mas também tem o inverso. Tem aquela pessoa que se acha capaz, que não serve para nada, que é inútil, que tudo é ruim na vida dela, nada presta, ela faz tudo errado. Queridos, não podemos ser nenhum nem outro. Nós temos que ser aquilo que o Espírito Santo de Deus revela para a nossa vida. Precisamos ser exatamente aquilo que Deus mostra para cada um de nós. Porque quando Ele fizer isso, Ele vai mostrar como Ele nos vê e não como nós nos vemos, não como as pessoas dizem que nós somos. Se nós buscarmos esse tipo de comportamento, de colocarmos muito para baixo ou muito para cima, isso impedirá a nossa cura, isso impedirá a nossa libertação, isso bloqueará a ação de Deus sobre a nossa vida e o nosso desenvolvimento do nosso potencial de acordo com aquilo que Deus quer. Então, Deus, precisamos abrir a nossa vida ao Senhor. Precisamos expressar o que sentimos para verdadeiramente sermos libertos e curados. Precisamos ir até Deus e falar: estou com raiva, estou magoado, estou chateado, eu fiquei com ódio, eu não consegui perdoar, eu estou guardando ira, eu continuo desejando mal para aquela pessoa. E se nós buscarmos e fazer isso na presença do Senhor, o Senhor não somente vai nos dar uma palavra, mas Ele vai mostrar onde está originando os nossos sentimentos, bem como as nossas ações. Precisamos abrir a nossa vida para o Senhor e sermos verdadeiros, irmãos, para sermos libertos e curados. Jó declarou o seguinte, lá em Jó 7,11: não posso ficar calado, estou aflito e preciso falar. Há pessoas que ficam aflitas e falam para todo mundo, fala para vizinho, fala para pai, fala para mãe, mas não conversa com Deus. Reclama de A, B e C, mas não vai até a presença de Deus. Precisamos aprender a fazer isso, irmãos. Se temos alguma discórdia, seja com relação aos pais, ou os pais com relação aos filhos, seja entre casais ou entre famílias, nós precisamos ir até o Senhor e confessar, colocar diante dele: Senhor, estou desse jeito, estou desta forma, o que está acontecendo? Por que eu estou com esse sentimento? Eu tenho razão de estar com esse sentimento, mas não, extravasamos, colocamos para fora, nós ferimos as outras pessoas e elas nos ferem, e com isso estamos pecando, irmãos. Estamos nos afastando de Deus e tirando o Senhor da presença daquele ambiente no qual Ele deveria nos abençoar com a sua presença. O salmista também nos lembra lá no Salmo 103, versículo 9: Deus não acusa sem cessar e nem guarda ressentimento para sempre. Esse é um ato de amor e misericórdia do nosso justo juiz. Ele vai trazer a verdade para você. Ele vai revelar os teus pecados.
Ele vai mostrar onde você tem errado, mas Deus tem a intenção de te corrigir. Deus tem a intenção de fazer você crescer, de você mudar a tua postura, para que você viva uma nova vida e uma vida cheia de vitórias. Mas a palavra de Deus também fala nesse versículo que Deus não acusa sem cessar. Ele não fica o tempo todo ali te acusando, mas Deus te mostra os teus pecados, porque Ele te ama. Davi foi um homem segundo. Amém, glória a Deus, BTD. Mas quando pecou, calou-se em uma resistência e não admitiu a sua culpa. Provavelmente ele considerou que o calar e esperar diminuiria a sua culpa, a sua vergonha, que de repente, com o passar do tempo, as pessoas esqueceriam, e até ele mesmo esqueceria, e a vida fluiria, e as coisas correriam de uma forma normal. Mas vejam o que ele diz lá no Salmo 32, ele fala assim: enquanto eu não admitir os meus erros, o meu corpo defiava de tanto gemer, pois de noite a mão do Senhor pesava sobre mim. Enquanto ele não confessou, faltou paz. Enquanto ele não confessou, ele não resolveu isso com Deus, irmãos, com Deus. Enquanto ele não tratou isso com Deus, o corpo dele definhava. Há pessoas ficando doentes porque não confessam os seus pecados. Há pessoas ficando doentes porque não externam ao Senhor os seus erros, que não levam até o Senhor as suas dificuldades. Deus estava cobrando dele uma mudança de postura. Deus estava procurando convencê-lo a confessar os seus pecados, porque Deus era mau, Deus queria maltratar ele. Não, irmãos, porque Deus amava Davi, era um homem segundo o coração de Deus. Deus sabia de todo o potencial que Davi poderia ter sobre o ministério dele, e Deus sabe do teu potencial. E o que Deus está pedindo através do Espírito Santo nesta noite é para que você pare de esconder-se debaixo de uma santidade que de repente não tem, de que você é o dono da verdade, a dona da verdade, quando não é. O que o Espírito Santo está pedindo para você é para que você vá até Ele com o coração aberto, com a consciência tranquila, sabendo que Ele te ama, que Ele vai revelar aquilo que precisa ser tratado na tua vida, mas que você precisa confiar a Ele e entregar o teu coração e a tua alma para Ele. Ele tem como objetivo produzir mudança, crescimento na tua vida. Infelizmente, às vezes o processo dói. Infelizmente, às vezes o processo é duro. Mas quando terminar a obra, quando a obra completar, as pessoas verão que obra maravilhosa o Senhor fez na tua vida. Como o apóstolo Paulo disse em Romanos: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas em Cristo Jesus. Romanos 8. As pessoas poderão falar para você: ah, mas você fez isso. Eu fiz, mas não faço mais. O inimigo poderá falar para você: olha, eu te vi, eu vi quando você fez aquelas coisas, eu estava lá quando você tomou aquela decisão, eu estava lá quando você fez aquela situação de errado. Você poderá dizer: você estava lá, mas o meu Deus também estava, e Ele foi misericordioso para comigo, e hoje eu sou um liberto. Eu sou uma pessoa salva em Cristo Jesus. Eu não vivo mais prisioneiro do meu passado. Eu não vivo mais como prisioneiro dos meus erros, dos meus pecados, porque eu fui liberto pelo sangue de Cristo que verteu no Calvário, na cruz do Calvário.
Cabe, portanto, você aceitar aquilo que o Senhor busca fazer na tua vida. Cabe você acreditar que todos os seus pecados foram pagos e foram esquecidos pelo Senhor. Mas cabe também você a não ficar remoendo aquilo que o Senhor perdoou. Receba aquilo que vem da parte de Deus e tome isso como propriedade dada pelo Senhor, uma conquista que o Senhor te deu, o perdão dos seus pecados, a tua libertação e a tua cura. Deus quer que você identifique aquilo que tem feito você ter ressentimentos e que tem resultado em feridas encobertas, feridas que não foram tratadas, feridas que estão infeccionadas, estão produzindo raiva, frustração, depressão. É isso que o Espírito Santo está pedindo para que você entregue nesta noite. E tudo isso é consequência daquilo que você não confessou. Tudo isso é consequência da tua falta de crença no poder de Deus, na ação de Deus sobre a tua vida. Enquanto você continuar a negar que há algo de errado, nada mudará. E é neste ponto que você se frustra. É nesse ponto que você acha que Deus não está fazendo nada por você. É nesse ponto que você acha que a tua vida não desenvolve, que Deus não vai fazer nada, não tem feito nada por você. Não, queridos, você está enganado. Deus tem feito muito. Quem não tem feito é você. É você que não está confiando no Senhor. É você que não está confessando ao Senhor. É você que não está admitindo o teu pecado. O que você não entendeu é que Deus não arromba portas. Ele bate na porta e quem abrir e convidá-lo, ele entra, faz morada e vai viver em comunhão com essa pessoa. E Deus tem batido na porta dos nossos corações. E nós precisamos olhar para aquilo que nós somos atualmente e nos perguntar: será que eu abri o coração para Jesus? Será que eu abri o meu coração para Jesus no meu momento de raiva? Será que eu abri o meu coração para Jesus no meu momento de ira? Ou naquele momento que eu fiquei revoltado, que eu fiquei chateado, eu joguei Jesus para fora, entre aspas, tá, irmãos? Coloquei Jesus para fora, fica aí, eu vou resolver a situação aqui, depois o Senhor entra. Não é assim que funciona, irmãos. Ou estamos com Cristo, estamos em todo instante, e Ele está ali contemplando os nossos erros, os nossos pecados, e isso estará ali no nosso livro da vida. E se nós vivermos em comunhão com Ele, Ele é fiel e justo para quando nós confessarmos o nosso pecado, Ele nos perdoar. Ou se não, irmãos, esses nossos próprios erros estarão mostrando exatamente aquilo que nós somos. Eu quero terminar essa mensagem te alertando a respeito de uma situação. Nós cremos como batista que a salvação ela não é perdida. Quem é salvo, salvo é de uma vez para sempre. Mas aí a gente se questiona, e por que algumas pessoas ficam no sobe e desce espiritual, entra e sai, uma hora está firme na igreja, outra hora está com um pé na igreja, outra hora está no pé do mundo. Essa pessoa foi batizada, essa pessoa está ali, e como que é essa situação? Uma hora está na igreja, outra hora está bebendo, uma hora está louvando o Senhor, outra hora está na bagunça. Como é essa situação? A verdade é que essa pessoa nunca foi salva. Nunca foi salva. Porque quando o Senhor entra no coração, o poder do Senhor se manifesta em toda a sua totalidade na nossa vida. E há poder do sangue do Senhor Jesus para nos libertar de todas as nossas cadeias. Então, se nós estamos nesta condição, precisamos rever a nossa decisão, ou aquilo que nós temos sido, porque na verdade essa condição está mostrando que não entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Está mostrando que de fato não temos Jesus como Senhor da nossa alma. E aí precisamos ser honestos, humildes,
pedir perdão ao Senhor e tomar uma decisão com o Senhor da nossa vida. Termino essa mensagem com a palavra de Deus para Josué, mas também para você. Josué 1, versículo 9. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu sou o Senhor Deus. Estarei com você em qualquer lugar, por onde você for. Seja forte e corajoso. Tome uma decisão. Aceite Jesus como Senhor da sua alma. Tome uma decisão. Confesse os seus pecados. Tome uma decisão e declare para o Senhor: eu não voltarei mais para o mundo, porque a minha alma te pertence. Tome uma decisão e seja honesto. Seja honesto para o teu próprio benefício e fale ao Senhor aquilo que precisa ser tratado na tua vida. Confesse os seus pecados. Coloque-se diante do Senhor com sinceridade. Confie no poder e no amor de Deus, e Ele fará grandes coisas na tua vida e através da tua vida. Faça isso nesse instante. Soberano Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir perdão pelos meus pecados em palavras, pensamentos, ações e até mesmo omissões. Mas coloco diante de Ti teu povo também, ó Deus, que creio em Ti, que com um coração contrito e constrangido por aquilo que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, ministrou ao coração de cada um, vê como necessidade de mudança em suas vidas. Não somos perfeitos, nenhum de nós, ó Deus. Temos muito a ser tratado pelo Senhor, mas com coragem, com humildade e de uma forma muito honesta, nós estamos colocando diante de Ti aquilo que tem nos impedido de viver a vida que o Senhor tem preparado para cada um de nós, seja na vida familiar, seja na vida eclesiástica, seja na vida profissional, na vida social, como servo do Senhor, ó Deus. Muitas vezes nós temos deixado a desejar por colocar diante dos nossos olhos algo que, na verdade, é simplesmente para nos fazer nos sentirmos bem, para nos deixarmos em condições de não nos sentirmos aflitos ou termos que lidar com circunstâncias de pecados, sejam nossas ou de outras pessoas, que têm afetado a nossa vida, porque de repente não queremos perdoar, porque de repente não queremos liberar perdão para essas pessoas. E quando nós não perdoamos os pecados dos outros, a Tua palavra nos diz que o Senhor também não nos perdoa, Deus, e por isso não crescemos, não desenvolvemos. Pai, tenha misericórdia de cada um de nós. Ajude-nos a sermos honestos diante do Senhor, ó Deus, confessando os nossos pecados, colocando diante de Ti os nossos sentimentos, colocando diante de Ti, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos tratado, tem tentado nos convencer e de uma forma totalmente equivocada
de espírito, culpando outras pessoas, culpando a vida, culpando a casa, quando o Senhor tem a resposta e o poder para fazer uma grandiosa obra na nossa vida. Então, Pai, nesta noite, que as vidas que aqui estão saiam daqui libertas, saiam daqui transformadas, saiam daqui em novidade de vida e num relacionamento íntimo, saudável para com o Senhor, forte, fortalecidos, em comunhão constante contigo e vivendo uma vida de fé, que seja próspera para o teu reino. Receba a nossa oração, ó Deus, e que o Senhor esteja nos condicionando a celebrarmos a ceia do Senhor Jesus. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém e amém. Convido os diáconos que venham à frente. E se durante este culto, vou falar a mensagem porque o Espírito Santo de Deus, ele ministra ao nosso coração desde o início até esse momento último. E você tem uma decisão a tomar, não vá para casa em silêncio. Que você possa me procurar, se for o caso, ou procurar um diácono ou alguém que seja íntimo de você e pedir a essa pessoa que esteja te ajudando em oração, para que possa assim você vencer as suas lutas e as suas batalhas. E se você tem uma decisão a tomar, que seja aceitar a Jesus ou reconciliar-se com Jesus, que você faça isso antes do culto terminar. Simplesmente sinalize para nós e nós estaremos intercedendo pela tua vida. Todos aqueles que vivem em comunhão com o Senhor e vivem em comunhão com a sua igreja, queiram se colocar de pé e receberão os elementos.
porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Em memória do Senhor, comamos todos o pão. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estar falando contigo nesta noite. Muito obrigado por estar participando desse memorial em que nós temos a certeza que o Senhor irá buscar a tua igreja, Senhor. Nós, teus servos, que estamos aqui participando, que possamos sempre ter a consciência de que devemos estar diante do Senhor da forma mais dupla possível, para que no dia que o Senhor venha buscar a tua igreja, possamos ser recebidos pelo Senhor. Amém. Senhor, Deus trabalha no nosso coração, na nossa mente. Muda aquilo que precisa ser mudado, que venha do erro, mas que a sua obra seja completa na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Do semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Senhor Deus, te damos graças, ó Pai. Te damos graças por participar, ó Pai, deste memorial, ó Pai. Memorial, Senhor, o Senhor desejou para nós, ó Pai. Que o Senhor entregou a sua vida por nós, ó Pai. Ó Deus de amor, que este momento não fique só aqui, ó Pai, de estarmos nos examinando, ó Pai. Mas que possamos em todo o tempo, ó Senhor, em todo instante de nossa vida, estarmos nos examinando, Senhor, para que não venhamos desagradar a Ti, Senhor. Ó Deus de amor, que o Senhor possa estar recebendo, Senhor, este momento, ó Pai, de nossas vidas, e que o Senhor nos capacita, Senhor, para sermos, ó Pai, a Tua imagem, a Tua semelhança, Senhor. Seja conosco, ó Pai, em todo o tempo, ó Pai. Seja com o Teu povo, ó Pai, seja com esta nação, ó Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Pai. Essas vezes que eu peço, agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Ministério de louvor, toda a igreja que vai se colocar de pé. Leve o cálice, por favor, jogue na lixeira, ou leve de recordação, fique à vontade. E se você trouxe algum copo para dentro da igreja, por favor, também jogue na lixeira. Alguém nesta noite deseja tomar alguma decisão com Cristo, sinalize, estaremos orando pela sua vida. Amado Deus, muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos concede de estarmos reunidos com os nossos irmãos para te louvar, para engrandecer o Teu nome. Que tudo aquilo que nós fizemos nesta noite possa ser a nossa inspiração para aquilo que nós viveremos durante esta semana. Abençoe o Teu povo e faça deste povo abençoador de vidas e famílias. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a Igreja Batista em Vilhena, seja com as famílias que aqui são representadas e seja com todo o seu povo espalhado por toda a face da terra, Deus. É que eu te rogo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Venâncio. O irmão Venâncio já teve aqui, né? Já teve. Seja bem-vindo, irmão Venâncio. Irmãos, vamos terminar este culto cumprimentando, saudando uns aos outros, né? E desejando a paz do Senhor para os nossos irmãos e uma boa semana. Também, só que não lembro o nome. Gabi? Jabi, parece com a Jabi. Salvador, oh,
Amém.